Boa tarde a todos que estão aqui conosco. Eu sou Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fé Comércio SESC, SENAC e Instituto Fé Comércio de Pernambuco. Estamos aqui hoje para dar uma palavrinha com o nosso secretário estadual de Trabalho, Emprego e Qualificação, Dr. Alberes Lopes, para tirar algumas dúvidas sobre a abertura do comércio em Pernambuco. Alberes faz parte do grupo de trabalho do Gabinete de Crise do Governo do Estado, que estuda um plano de retomada da atividade empresarial em todo o Estado. Por isso, convidamos ele hoje para tirar dúvidas que, porventura, nos cabe. A preocupação tanto do empresário do comércio de bens, serviços e turismo, segmentos representados pela Fé Comércio. Boa tarde, Alberes. É um prazer recebê-lo aqui e esperamos que saímos daqui mais aliviados, né, desse grande problema que é essa pandemia que tem trazido tanto transtorno à população e principalmente aos empresários do comércio, que já vai fazer 60 dias fechados. E como o senhor sabe, grande parte dessas pequenas empresas que mais estão sofrendo já estão fechando. E já tem estudos aí que mais de 5,5 milhões de empregados foram feitos suspenso o contrato já para manter os empregos. E a gente fica muito preocupado se passar desses 60 dias, porque o governo federal está fazendo está ajudando muito, mas está ajudando para a empresa pagar suas dívidas e manter o seu empregado, mas não para o próprio empresário. O empresário está ficando na mão, como se diz a história. E a gente queria que o senhor falasse um pouco sobre nossas reivindicações de abrir o comércio. No dia 15 agora, o governador acredito que vai ter boas notícias, né? Apesar da situação estar muito difícil, mas o governo do estado criou um comitê de crise, do qual o nosso secretário faz parte, e contratou uma grande empresa, Deloitte, que está fazendo um estudo aprofundado para abrir o comércio seguro, com segurança, com estabilidade e que depois a gente não venha se arrepender. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa, principalmente do lockdown, né? Que eu acho que hoje a maior preocupação do empresário do comércio de Pernambuco, principalmente da região metropolitana. Gostaria que o senhor começasse por aí, secretário. Boa tarde, presidente Bernardo, em qual, em seu nome, eu quero saudar toda a diretoria da Fé Comércio, SESC, SENAC, onde o senhor vem fazendo um grande trabalho e a gente tem que reconhecer. Inclusive ajudando Pernambuco, ajudando o governo do estado. Fizemos parcerias agora importantes, levando 2.000 refeições por dia para a população que precisa, como outros projetos que o SESC e o SENAC está ajudando a população de Pernambuco. Presidente, existem muitas dúvidas. Eu sou consultado todos os dias, né, sobre o lockdown, sobre quando é que o comércio vai abrir. Isso são as principais dúvidas do empresário, do apoio que o governo pode dar, como é que está a situação de saúde do estado. E isso está sendo trabalhado todos os dias, tem reuniões, tem grupo de trabalho, tanto para pensar como fazer para abrir o comércio de forma gradual, como também como é que vai ser após essa crise, como o senhor bem falou, que uma empresa de consultoria está fazendo esse trabalho, né, para o governo de Pernambuco. Importante dizer também que o governador Paulo Câmara, ele está sensível a essas reivindicações da Fé Comércio e das outras entidades e que a gente não decretou
o fechamento, o isolamento social, por conta que era capricho de Pernambuco perante o governo federal, como muitos pensam, até que o governo federal agora, através do ministro da Saúde, está recomendando o isolamento social e até o lockdown em cidades onde estão com os números mais elevados. Pernambuco tem hoje um número alto de contaminação, até porque é o mais transparente do Brasil, então todos os números são computados e são divulgados com toda a transparência possível. Então, esse trabalho está sendo feito, está sendo estudado, discutido com as entidades empresariais. Tivemos uma reunião muito produtiva também, tanto com as entidades, quanto as federações, como também com o Sertão, com vários sindicatos do Sertão, CDLs, né, que reivindicaram que o estudo tinha que ser regional, e o governador acatou isso, está fazendo estudos regionais de como abrir de forma gradual o comércio, e vai abrir no momento certo. Foi prorrogado o decreto porque, infelizmente, os números aumentaram muito em Pernambuco, mas o governo do estado não quer fazer lockdown. Na verdade, ele não queria nem fazer o isolamento, porque quanto perde de arrecadação o estado com essas medidas que estão sendo tomadas. Então, hoje, né, o prejuízo é muito grande, vai chegar a 3,3 bilhões de reais de percas do cofre do estado de Pernambuco. Então, e nós precisamos investir nesse momento, né, na saúde, na segurança. Ainda bem que o Congresso Nacional aprovou agora, né, medidas, recursos para que os estados e os municípios pudessem diminuir, né, esse impacto nas suas finanças, mas hoje eu posso dizer que não tem ainda nenhuma possível lockdown. O governo do estado não está pensando em lockdown. É importante dizer também que os municípios, eles têm autonomia de fazer o lockdown. Isso foi o Supremo Tribunal Federal, né, que autorizou, que os estados e os municípios têm autonomia para isso, mas não é o pensamento do estado de Pernambuco, e sim ajudar a combater as filas da Caixa Econômica, que é hoje, né, o 90% do problema hoje são essas filas, porque, infelizmente, o pessoal não está cumprindo as recomendações exigidas pelas autoridades sanitárias. Então, o governo está empenhado nisso. Hoje vai ter reunião sobre isso novamente. Inclusive o SESC, né, está ajudando também para que esses atendimentos sejam feitos. Muitas vezes as pessoas vão para a fila só para saber de alguma informação. Então, vai ter esse suporte, tanto o governo quanto o SESC vai dar esse suporte também para ajudar essas pessoas. E a gente vai tentar controlar essa situação para que os números comecem a cair e aí, de fato, a gente possa abrir de forma gradual o comércio de Pernambuco. Algumas com mais urgência, né, porque tem alguns ramos de atividade que são mais prioritários do que outros. Isso também vai ser uma discussão com as entidades empresariais e também o estudo que vai mostrar isso, né, o estudo que está sendo preparado pelo um instituto sério, que vai passar para o governo do estado, né, e a gente está aí aguardando esse estudo e debatendo todos os dias quais os trâmites que o estado pode tomar em relação à abertura gradual do comércio. O secretário Alberes, a gente sabe que o maior problema vai ser depois. O comércio, mesmo que abrindo agora, ele vai abrir gradualmente. A gente tem exemplos aí em outras cidades, que onde ele abriu, que o movimento está sendo 20%, 25% do normal, do anterior à crise. E quanto mais demorar a abertura, mais essa crise vai se estender, né? E o número de desempregados cada vez aumentando mais, isso vai gerar, como você falou aí, violência também. Vai ter uma mortalidade de outros tipos, como diz a história,
até por saúde mesmo, que muita gente está deixando de ir aos hospitais com medo de pegar o coronavírus. Então, fica mais complicado. Como é que o Estado está se preparando? Qual o pensamento para a abertura gradual, com segurança, do comércio? Nós fizemos nós mandamos para vocês ofício, dando algumas sugestões. Abertura do comércio por bairros, abertura do comércio por empresa do meio, abertura do comércio em dias alternados, né? Abertura do comércio em horários reduzidos. Como a semana passada nós tivemos uma reunião com o Bruno Chuamba, onde estávamos discutindo os horários de abertura, para não ter concentração de pessoas no transporte público, coletivo. Público, dando exemplo, que eu sempre estou dando exemplo, que 6 horas começar a indústria, 8 horas um atacado, 10 horas outros setores, meio-dia outros setores. E o que é que o senhor acha disso aí? Há uma probabilidade boa de agora, no dia 15, o governador já falar boas notícias para a gente? Porque boas notícias é a gente começar a trabalhar para manter nossos funcionários e começar a produzir novamente. As sugestões vão ser acatadas, inclusive boas sugestões que as entidades passaram para o governo. Agora, é importante a gente ver como é que vai estar o comportamento da pandemia no Estado através de números. Essa sugestão de abrir por bairros, acho que é o ideal também, horários alternados, isso também é importante. Isso está sendo debatido pelo grupo de trabalho, como outras sugestões postas e até por empresas que estão de consultoria que estão passando para a gente sugestões de como abrir a retomada, de como será a retomada do comércio. Agora é importante observar esses números de contaminação. Como eu disse, isso foi feito pelo mundo todo, né? O isolamento social é um caminho que o mundo todo não tem outro caminho a não ser esse, por enquanto não chegar a vacina, que eu espero que chegue o mais rápido possível. E a gente aprender, enquanto não chega, como conviver com esse vírus. Então, esse é o desafio que nós temos e isso está sendo estudado. Eu espero que a gente consiga reduzir os números para que no dia 15 a gente possa abrir algum ramo de atividade. É isso que está se esperando. Agora que é importante que as pessoas nesse momento fiquem em casa, que usem as máscaras, que tomem todos os cuidados para a gente começar, né, a curva começar a cair. Quando a curva começar a cair, é que vai se começar a liberar a abertura gradual do comércio. Agora, concordo, é um momento muito difícil, as empresas estão passando por esse momento difícil e ainda os funcionários. A gente solicitou ao Banco da China, o Banco de Indústria e Comércio da China, um financiamento, uma linha de financiamento para as empresas, o qual a gente acredita que é o caminho. Por quê? Uma empresa, ela está passando, vamos dizer, 4 meses parada, ela precisa de dinheiro não só para pagar os funcionários, mas as despesas aos fornecedores, né, que foi feito compromisso. Então, o que é que a gente solicitou? Olha, uma empresa que tem um custo, que tem uma despesa de 1 milhão por mês. Então, ela precisa de 4 milhões para ela sobreviver. Então, a gente solicitou, né, do Banco Chinês esse valor com uma taxa de juros baixa e com a carência de 2 anos para que o empresário pudesse começar a pagar. A gente acredita que essa irrigação de recursos é a única forma de manter as empresas vivas. Então, o que é que o Banco Chinês falou? Através do consulado da China, que deu um suporte muito grande, o consulado aqui do Nordeste, que a gente tem uma parceria muito boa, e o Banco Chinês deu o aval ok de atender todas as solicitações nossas por financiamento, agora que precisa de um aval soberano do governo federal. Então,
tivemos várias reuniões com a equipe do Ministério da Economia, por videoconferência. Solicitamos, eu como vice-presidente do Fórum do FONSET, que é o Fórum Nacional de Secretarias, solicitei para o Nordeste esse aval soberano, e a gente está aguardando a posição do ministro Paulo Guedes. Também solicitei, porque nós temos aqui bancos, como o Banco do Nordeste, o BNB, que tem linhas de crédito também com juros baixos, 2,5%, 6 meses de carência, até o dezembro, né, de carência. Agora ele tem que reduzir a burocracia. É isso que a gente vem solicitando, porque não adianta você dizer, não, eu vou dar o dinheiro, mas não conseguir tirar. Né? Aí a gente vem nessa briga boa, né, vamos dizer assim, para que, para a capital de giro, a gente consiga reduzir a burocracia para que essas empresas possam tirar o dinheiro. E outra coisa, tirar o dinheiro que precisa, porque não adianta você precisar de 4 milhões e chegar lá e o banco liberar 500 mil. Não adianta, não vai resolver o problema. Você tem que dar o dinheiro que a empresa precisa e dar a condição que ela pode pagar, porque se não for assim, não vai resolver o problema. Então o caminho é esse. A gente conseguiu, através da AGE, que é a Agência de Fomento do Estado, infelizmente a gente não tem uma capacidade financeira como tem o Banco do Nordeste, como tem o Banco Chinês, que a gente solicitou, a Caixa Econômica, é muito pequeno. Os créditos são baixos, porque não tem dinheiro, infelizmente. A gente ainda conseguiu uma linha de crédito para o pessoal da confecção lá do Agreste, de Caruaru e toda a região, para comprar matéria-prima para confeccionar as máscaras. Né? O governo comprou de início 200 mil máscaras e emprestou o dinheiro à taxa Senic, 0,31, que é a menor que se pode dar, é a taxa Senic. O sinal baixou agora, né? Baixou. Passou para 3% ao ano, né? Exatamente. Então, Agora, secretário, o senhor está falando isso. O Estado está criando algum fundo de aval para o empréstimo? O senhor falou aí a nível federal, o Banco da China. Mas a nível estadual está sendo feito algum fundo de aval? Porque o problema dos bancos é garantias. E a maioria das pequenas empresas não tem como garantir, não tem garantias reais. Se o governo do Estado criasse um fundo de aval, isso não ia alavancar pelo menos 10 ou 20 vezes maior do que o fundo de aval para as pequenas e médias empresas? Esse fundo de aval existe, do governo, inclusive é ele. A gente usou ele, qual fui o presidente da mesa, para poder autorizar esse crédito para a região do Agreste de Pernambuco, mas o recurso ainda é pequeno do fundo garantidor aqui do Estado. Mas, mesmo assim, como falei, precisa do aval soberano do governo federal para poder, porque tem outros fundos garantidores, até o próprio SEBRAE, né, tem o fundo garantidor, mas é preciso do aval soberano. Por que o aval soberano? Porque o Brasil, a federação, é o único que tem reservas internacionais. Nós temos mais de 300 bilhões de reservas internacionais. Nós temos capacidade de fabricar moeda. Não é que a gente vai fabricar de forma irresponsável, mas que com a capacidade que o país tem, ele pode dar o aval que o Banco Chinês precisa. O governo do Estado não tem como dar esse aval que o governo quer, porque só para federações é que se pode dar esse aval. Então, isso é uma competência do governo federal, no qual nós solicitamos. E aí o governo federal dando o aval, porque também existe uma coisa, presidente Bernardo. Aqui no Brasil, o senhor sabe bem disso, é empresário assim como eu, os juros são muito altos aqui no Brasil. Infelizmente, ainda é muito alto. Aí o senhor consegue um financiamento. Veja, o governo federal, ele vai dar o aval soberano, certo? Mas ele não vai pagar o dinheiro, quem vai pagar é as empresas. Então, se a gente tem como pagar aqui empréstimos com juros absurdos, todo mundo vai pagar um empréstimo com juro baixo, com carência de 2 anos. Todas as empresas vão ter condição de pagar. Taxa de 0,35 ou 0,25 ao ano, com uma carência de 2 anos. Então, é uma condição que dá para o empresário pagar.
em relação ao fundo garantidor, a gente pode até conseguir, mas é preciso esse aval soberano para que a gente consiga, de fato, esse recurso e injetar nas empresas, que só assim elas podem se salvar. Não tem outro caminho. Secretário, um dos grandes problemas da pandemia é as filas nas caixas econômicas. A gente sabe que a Caixa Econômica tem várias agências em shopping center. O shopping center está proibido de abrir. Não seria vantagem começar a abrir os shopping center, inclusive para os bancos, como a Caixa Econômica, começar a atender? São diversas agências que existem em shopping center. Isso ia diminuir a fila nos demais caixas econômicas. O que é que o Estado poderia fazer sobre a abertura gradual dos shopping center? Olha, o Estado já autorizou a abertura dos shopping centers para a Caixa Econômica, né? Já foi autorizado, isso ontem foi autorizado, as caixas dos shoppings podem abrir. Em relação às lojas do shopping, ainda não, porque é provado que o shopping ele concentra um número de aglomeração de pessoas. Então, eu acredito que a gente está estudando, né? O comitê está estudando, o gabinete de crise está estudando a forma de como é que vai se abrir esse comércio de forma gradual, no momento certo, mas eu acredito que vai iniciar pelos bairros, como foi a solicitação da FEComércio, porque é o mais viável, é mais seguro, né? Aglomera menos pessoas e... Não utiliza de transportes coletivos, exatamente. Né? Onde é um dos problemas também, né? Exatamente. E agora, o que é que qual é o estudo que o Estado está fazendo para abertura no interior? A gente sabe que tem cidades no interior que não teve nenhum óbito. Não teve... pessoalmente, já foi dito isso, que não tem nenhuma pessoa, como é que dá o nome de... Contaminada. No interior. Então, essas cidades do interior que é assim, vai ter uma facilidade de abrir, porque são pequenas lojas. Entendeu? Então, seria mais fácil também a abertura do interior. Também. Petrolina, como o senhor falou. Petrolina é uma cidade que está bem gerida, não é? O pessoal está... o nível de contaminação está baixo. A prefeitura está ajudando. Então, uma prefeitura como Petrolina, uma cidade como Petrolina, poderia ser já sendo priorizada na abertura, como muitas cidades, que é a maioria das cidades do interior, não é? Tem algum estudo assim para os tipos do interior? Tem. Toda a região está sendo analisada. A questão é que essa pandemia, ela surgiu na China, como todo mundo sabe, e as pessoas que vinham para cá foi quem trouxeram, né, a doença. A mesma coisa essas cidades pequenas que não tinham. Veja, eu conheço cidades do interior que estavam funcionando normalmente, mesmo com decreto. Aí, claro que a fiscalização, a polícia está fiscalizando, não tem como fiscalizar tudo, que é impossível, né? Mas cidades que não tinham nenhum caso de contaminação, lá no Agreste. Ibirajuba é um exemplo, não tinha contaminação, agora já tem suspeito e já tem pessoas doentes, porque estava aberto o comércio, Caruaru não está, então foi gente de Caruaru para lá e levou. Entendeu? Então existe essa preocupação também de você abrir cidades que ainda não tem não tem nenhum caso, e aí quando você abre o comércio, vai pessoas de outros municípios para lá, e aí leva o vírus para aquela cidade. Então existe essa preocupação que está sendo discutida, né? Qual a melhor forma, qual o controle que tem que ter, né? Isso é uma coisa nova no mundo, né? Então a gente está pegando, inclusive, vendo de outros países o que é que estão fazendo. Claro que as particularidades de cada região, de cada estado tem que ser analisado. Muita gente diz, olha, mas Minas Gerais tem uma flexibilização maior e não tem os números que Pernambuco tem, com a flexibilização, com o isolamento, as medidas que Pernambuco está adotando. Mas você tem que ver
o que é que está acontecendo lá, se o povo está respeitando, se os números são reais, porque existe muito isso também, os números de Pernambuco é reais, inclusive na transparência no Brasil, Pernambuco está em primeiro lugar, porque divulga os números reais. Né? Tem outros estados que não divulgam os números reais, então isso não é só eu que estou dizendo, isso é a imprensa que está falando, né? Você pode acompanhar. Então, cada caso tem que ser analisado, né? E isso está sendo feito pelo governo do estado. Como eu disse, o governo não quer, quem está sendo prejudicado, todos nós estamos sendo, o isolamento não é bom, é ruim, se fosse bom, né, todo mundo estava trabalhando, né, não tem isolamento que seja bom, né, todo mundo quer trabalhar, quer estar na rua. Né? Agora isso foi feito, essas medidas, por segurança, é tanto que o governo federal, como a gente estava falando, agora já está recomendando o isolamento e até lockdown em algumas cidades onde a pandemia tem os números maiores. Secretário, veja, se uma cidade ou outra está certo, mas se, vamos supor, Pernambuco tem 184 cidades, se 100 cidades já for, principalmente do interior, já começar a abrir de imediato, não vai ter um fluxo numa cidade só, não é? Então, seria distribuído mais calmamente, como você deu exemplo de o pessoal sair de Caruaru para Ibirajuba. Mas se tiver muitas Ibirajubas, o pessoal não vai para uma Ibirajuba, né? Vai começar a acomodar toda a situação. Não seria um modelo assim de começar para essas pequenas cidades do interior também, além dos subúrbios da região metropolitana, porque tem algumas cidades da região metropolitana que está mais estável do que outras. Temos cidade aqui, acho que é Camaragibe, né, que está em situação muito difícil, né? Jaboatão, mas tem outras que já você quase não se ouve falar nela. Será que isso está tendo um diferencial? Ou não tem uma caixa lá? Ou o transporte coletivo não tem? No interior mesmo, o transporte coletivo é muito pouco. Então a contaminação no transporte coletivo é muito pouco. Aqui não, aqui é grande. Veja, está sendo estudado em todos os municípios. É importante também o comprometimento do prefeito. Agora, o que é que acontece? Primeiro, a gente tem que controlar a caixa. Em toda cidade tem uma casa lotérica. Menor que seja, tem casa lotérica porque o pessoal recebe o auxílio através da casa lotérica ou do banco da agência da Caixa Econômica. Então, é isso que está fazendo, né, 90% para que a contaminação comece a se propagar. Então, o governo está empenhado em ajudar a Caixa também tem que fazer a parte dela, né? A gente sabe que o governo está ajudando, mas a Caixa, ela tem a responsabilidade que está fazendo o pagamento. Inclusive, o governo do estado solicitou a FEBRABAN para que a FEBRABAN possa intermediar a abertura dos outros bancos para também fazer o pagamento do auxílio emergencial, já para tirar a sobrecarga da Caixa Econômica. Espero que eles consigam fazer isso, porque vai ajudar e muito a população de Pernambuco, se os outros bancos também puder pagar esse auxílio. Então, no momento, nós estamos concentrados em resolver primeiro essa situação. Acredito que quando resolver essa situação, nós já vamos ter um número reduzido de contaminados e isso vai facilitar e muito a reabertura gradual do comércio. O Expresso Cidadão, por exemplo, que presta um trabalho muito importante, ela não está recebendo, dando informação online. O que é que está acontecendo? O senhor sabe alguma coisa ou não? Olha, eu preciso ver com o Expresso Cidadão, é a responsabilidade da Secretaria de Administração. Inclusive, nossas agências estão funcionando, né? Nós conseguimos formatar um modelo que pudesse funcionar com segurança e ajudar os trabalhadores a receber o seguro-desemprego. O Expresso Cidadão, eu não sei informar agora, mas eu posso
me comprometer, presidente, a ver o que é que está acontecendo, né? Eu não estou sabendo como é que está, eu sei que está tudo fechado, né? Agora, porque fica inclusive dentro dos shopping centers, né? Então tem isso também, né? Por conta que o fechamento dos shoppings resultou a fechar tudo. Agora é que vai ser aberto as agências da Caixa por determinação do governador para ajudar a população. Nós solicitamos, só para concluir, inclusive os funcionários dos Expressos para ajudar os nossos servidores das agências a ajudar, porque o número de trabalhadores que estão indo solicitar o seguro é alto. Na verdade, sempre foi, sempre tem, mas agora ainda mais, né, com a crise, e nós solicitamos da Secretaria de Administração que cedesse alguns funcionários dos Expressos Cidadão para ajudar a gente. Mas aí eu vou procurar saber, né, o que é que está acontecendo em relação ao atendimento deles, que eu não estava sabendo. Esses funcionários do Expresso, a gente está muito preocupado com a Caixa, porque a gente sabendo, na hora que resolver esse problema das filas, fica mais fácil da abertura programada, tranquila do comércio. Os funcionários do Expresso Cidadão não poderia, já que é tudo dentro de shopping, não poderia ajudar a própria Caixa, como o SESC vai fazer agora? Poderia ver, porque eu vi uma reportagem onde o presidente da Caixa estava falando que mais de 50% das pessoas que vão para a fila não é para receber dinheiro, é para pegar informações. Mais de 50%. Então, se tiver um outro local que possa fazer uma triagem, já diminui também a fila na Caixa Econômica. Não seria, não seria porque quanto mais rápido a gente resolver esse problema, mais rápido a gente volta à normalidade. Exatamente, por isso que eu disse que o foco do governo agora é tentar ajudar a Caixa a resolver esse problema. E foi por isso que ele não só disponibilizou todas as escolas para ajudar a Caixa, como também o centro de convenções. Daqui a pouco vai ter outra reunião e possivelmente também vai colocar à disposição alguns funcionários para ajudar a fazer essa triagem, né, que o SENAC, o SESC está fazendo de forma louvável, como falei anteriormente, ajudando, né, a resolver esse problema. Mas o Estado está empenhado também em ajudar, já anunciou, já deixou à disposição da Caixa todas as escolas e o centro de convenções para que possa reduzir essas filas aí nos bancos do nosso Estado. O senhor falou que as prefeituras podem dar um bloqueio total. Na região metropolitana, eu acredito que as prefeituras fazem parte também da comissão de segurança, a discussão, né, sobre isso, principalmente a Prefeitura do Recife também está fazendo parte. Há uma possibilidade desse bloqueio total? Porque o Estado, o senhor já disse que não, mas as prefeituras, há possibilidade, que a preocupação é essa, né? Veja, o Supremo Tribunal Federal, ele deixou os estados e os municípios com a prerrogativa, né, de fazer, inclusive, lockdown. Então, as cidades, os prefeitos têm, né, essa autonomia de fazer sim o lockdown. A gente ainda não ouviu qual município que pode fazer, mas existe sim essa possibilidade. Aí é que nos traz mais preocupação ainda, né? Porque existem prefeitos que às vezes não vê só de um lado. Né? Não vê porque o remédio não pode ser mais forte do que a doença. Porque o remédio mais forte também mata. Não é? E nesse comitê gestor tem algum representante de algumas das cidades da região metropolitana fazendo parte? Ou é só do Estado? Isso é a curiosidade que a gente quer ter, porque se tiver participando, o que é que vai acontecer? As soluções são mais normais, são mais humanas, que eu digo assim, mais congregadas uma com a outra. Entendeu? Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra totalmente diferente. Então, se todos tiverem uma união,
ali, aí as soluções são mais homogêneas. Existe essa comunhão ou tem cada cidade está fazendo de uma maneira, o estado de outra? O que é que o senhor acha e o que é que o senhor diz para nós sobre isso? Eu não conheço nenhum município que está fazendo por conta própria, né? Eu sei que o governador conversa sempre com o presidente da AMUP, que é a Associação Municipalista de Pernambuco, que representa todos os 184 municípios. Conversou de forma direta com os prefeitos da região metropolitana, do Agreste, né? E todos estavam alinhados. Então, eu não acredito que nenhum vá fazer, por conta própria, tomar uma decisão mais drástica, né? Eu acredito que não. A não ser também que seja preciso, né? Porque a gente não sabe. Hoje, eu estou falando que não vai ter lockdown em Pernambuco, que não é a intenção do governo, que a gente está trabalhando nessas filas para poder reduzir os números, né? Também é muito difícil aplicar um lockdown hoje em Pernambuco, né? Porque a gente não tem estrutura, tem que ter uma estrutura muito grande, né, para isso. Mas, e não é a intenção do governador. Isso nos dá uma tranquilidade, né? De decisões mais homogêneas, né? Então eu acredito que não vai ter, né, vai ser decisões alinhadas, pelo menos é o que eu estou vendo, né, acompanhando todos os dias as decisões das prefeituras. Agora que eles têm a prerrogativa para fazer, tem. Qual o conselho que o senhor daria hoje para todo o comércio de Pernambuco, tanto o micro, pequeno, médio e grandes empresas de Pernambuco? Presidente, é um momento muito difícil. Eu tenho que dizer que tenho fé em Deus, tenho força para passar esse momento, que a gente vai passar, a gente já passou por muitas dificuldades e nós vamos superar esse momento. A gente está trabalhando dia e noite para poder ajudar. A gente sabe das necessidades do comércio, do empresário, do funcionário, sabe o que a gente está passando, né? Todo mundo está passando isso, uns mais, outros menos, mas todo mundo está passando e a gente vai superar. O caminho é esse que a gente está falando, o isolamento, o momento é de ficar em casa. Isso vai fazer com que os números diminuam e a gente possa abrir de forma gradual o mais rápido possível. Tenho certeza que vai voltar à normalidade, esse dinheiro tem que circular, né? Muita gente, quando começar de forma gradual, como o presidente falou, nós temos cidades que alguns ramos de atividade voltaram a funcionar, como peças, por exemplo, que é essencial, e está aí com 20%, 25% do que era antes. Mas porque não se pode sair de casa, né? As pessoas não podem, só estão fazendo serviço de emergência. Mas quando voltar tudo à normalidade, o dinheiro volta a circular, isso é natural acontecer e a gente espera que seja o mais breve possível, estamos trabalhando para isso. Então você que está assistindo a gente, tenha força, tenha fé que nós vamos superar esse momento. Tenho certeza que Deus vai ter misericórdia da gente, né? Do mundo inteiro, e a gente vai sair dessa ainda mais fortes. Tenho certeza disso, presidente. Obrigado, Alberes. Antes de encerrar a live, temos algumas perguntas que o pessoal está nos fazendo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Algumas já foram respondidas. Respondidas. Tem para que gostaria de saber se o governo do estado tem alguma posição em relação ao segmento de óticas, por se tratar de um segmento de saúde. Teve uma reunião com a equipe de saúde do governo, porque existe uma equipe que acompanha diariamente, com nomes renomados do estado de Pernambuco, onde aconselha, né, a equipe do governo. E, no momento, eles restringiram a abertura de óticas e consultórios odontológicos só para urgências, porque, por se tratar de aproximação muito grande entre o cliente e o profissional, isso, dados do pessoal da saúde, que o contágio é muito mais fácil do que outras
outros serviços essenciais. Então, no momento, está suspenso, né, esse serviço. Tem outra pergunta aqui, secretário. Haverá algum reforço do policiamento nos shoppings que as agências da Caixa vão funcionar? Sim, com certeza vai haver esse reforço. Outra aqui. Esse aqui já foi respondido. Existe algum estudo para flexibilização da abertura do comércio no interior de Pernambuco? Você já falou. Se os maiores problemas da Caixa são as filas e os fluxos nos subúrbios, não seria mais fácil atacar diretamente esses pontos? Além, claro, do uso obrigatório das máscaras. O governo está estudando alguma coisa de obrigatoriedade das máscaras. Nós sabemos que temos o polo de confecção aqui em Pernambuco que tem condições de fornecer a máscara para Pernambuco todinho. Inclusive, o sistema Fé Comércio SESC-SENAC, através do SESC-SENAC, compramos 20 mil máscaras e 20 mil EPIs. As 20 mil máscaras foram compradas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru, naquela região do Agreste ali. E isso, como o senhor falou, que o governo está comprando lá, é um incentivo ao pequeno produtor, né? E esse pequeno produtor tem que abrir para poder funcionar, não é? Ele vai decretar que o uso obrigatório das máscaras. Então, com relação aos serviços do Expresso Cidadão, também o senhor já falou, os subúrbios estão praticamente sem isolamento. O que o governo pretende fazer para conter essa área de contaminação? Olha, é impossível a gente fiscalizar o estado todo. É importante que as comunidades tenham essa conscientização, né? As prefeituras estão ajudando nisso. Aqui em Recife, por exemplo, eu já vi vários carros de som na rua, drones, né, avisando o pessoal a ficar em casa. E esse momento que a gente está aqui falando para muita gente, presidente, é importante para conscientizar as pessoas. A gente só consegue voltar mais rápido a trabalhar se nesse momento ficar em casa. Porque a partir do momento que as pessoas vão para a rua, mais vai crescer os números da pandemia. Então, mais tempo a gente vai ter que ter para poder abrir o comércio. Essas pessoas que saem na rua, quando ligam, quando tem o número 190 da polícia, que até é importante citar aqui, quando vocês verem a aglomeração, podem ligar para o 190, fazer a denúncia, que a polícia vai lá. Agora é importante dizer que as pessoas têm essa consciência, porque não tem como a polícia estar em todo lugar, a todo momento, né? Tem que ter a conscientização também das pessoas. Ok, secretário. Quanto ao shopping center, o senhor já falou alguma coisa, mas eu queria que o senhor fosse mais enfático sobre a abertura de shopping center. Olha, são 2.400 lojas aqui em Pernambuco, que essa está 100% fechadas. E são dezenas de milhares de empregos. Não teria uma condição de um estudo mais aprofundado para fazer como deliveries, o shopping começar, as lojas vender pela internet e fazer um ponto de entrega em cada shopping center, no lado de fora, onde eu já vi alguns que o cara chega de carro, isso está acontecendo nos Estados Unidos, o cara vende pela internet a loja, quando o cara tem um ponto de entrega, a pessoa, o cara chega no carro, às vezes nem o carro que abre automático, ele nem desce do carro, ele abre ali, abre a mala, a pessoa bota o material ali e o cara vai embora, sem contato nenhum. Não seria uma alternativa para fazer isso? Está se estudando, inclusive nessa reunião que eu vou daqui a pouco, vai ser debatido isso também, a questão dos shoppings. É importante também que o setor mande essas sugestões para a gente, né, para a gente discutir em conjunto. Claro. A gente tem que ouvir a todos e o governo faz isso. É tanto que nós tivemos algumas reuniões, né, que o senhor participou. Toda semana nós temos reuniões. Isso. E essas sugestões é muito importante, mas está sendo estudado. O governo está estudando a melhor forma de poder ajudar o comércio, né? Agora, claro, que tendo uma segurança para que a gente possa conviver
com esse vírus, mas que não a contaminação não aumente, né, ainda mais. Aqui vem mais a última pergunta, secretário. Lockdown é muito ruim para qualquer estado. Não seria melhor reabrir gradativamente, aos poucos, associado a um plano de monitoramento evitando risco? É claro, né? Agora, veja, quantas lojas nós temos em Pernambuco, né? São empresas do comércio, são 100 e poucas mil empresas. Exatamente. Então, vai ter que abrir de forma gradual e também que as empresas se comprometam, né? Porque o governo não tem pernas para fiscalizar todo mundo, né? Então, isso está sendo estudado, a forma de abrir de forma gradual, né? Agora, por exemplo, o governo reabriu a loja de tecido, porque era importante para poder fabricação das máscaras, né? E logo, logo vai abrir outras, né? De forma gradual, como citamos. Agora, é importante nesse momento que a gente vá focar, né, como reduzir esses números que só crescem, né? E agora, como falei, o governo está empenhado em ajudar a Caixa, claro que ela tem que fazer a parte dela também, mas para que a gente consiga reduzir essas filas e aí reduzir os números para que a gente possa estar aí abrindo alguns segmentos. Ok, secretário, muito obrigado por essa live. Eu espero que tenha sido a contento, né? Tenha tirado as dúvidas, as perguntas que foram feitas, ele respondeu todas. E esperamos que no dia 15, agora, o governo venha dar boas notícias, com a abertura programada, com segurança, como o nosso secretário falou, através dos subúrbios, das cidades do interior mais protegidas, né? E continuar. Enquanto isso, vamos ficar em casa, todos em casa, para voltarmos o mais rápido possível. Obrigado a todos. E suas últimas palavras, secretário, se for possível. Agradecer ao governo do estado por essa parceria que estamos fazendo, sempre conversando, né? Ele está não só com a FEComércio, com a Federação dos CDLs, com o representante de Shopping Center. Nós estamos fazendo reuniões com o senhor e com o Bruno Chuamba, e isso nós estamos levando muitas sugestões, eles fazem estudo, trazem, e com a gente vê o que é viável, o que não é, ele volta, refaz, e é essa situação que você está falando, que esses comitês de crise sempre está levando. A gente não pode dar um chute no escuro. A gente tem que fazer as coisas com segurança para depois não ter que voltar pior ainda. Não é? Exatamente. Agradeço mais uma vez e suas últimas palavras, se for possível. Eu agradeço também a oportunidade e sempre estou à disposição, presidente. Inclusive, até coloco minhas redes sociais à disposição para qualquer dúvida que não perguntaram. Quem quiser podem acessar Alberes Lopes, que eu estou à disposição para responder, e vamos continuar trabalhando para a gente sair logo desse momento difícil que o Estado, o mundo está passando, mas eu tenho fé em Deus que nós vamos superar esse momento e sair ainda mais fortes. Um abraço a todos e até outra oportunidade.